Em quase todas as atividades, estamos expostos a riscos e sujeitos a ferimentos e traumatismos causados por acidentes. Em casa ou nos locais onde estamos muito familiarizados, muitas vezes não vemos as situações de perigo a tempo de preveni-las. Nessas situações, as principais vítimas são as crianças e os idosos. Nas empresas, principalmente nas indústrias, o assunto é de tal importância que a lei exige que se criem comissões internas para prevenir acidentes e tornar o trabalho cada vez mais seguro. Quanto aos acidentes de trânsito, é importante frisar que muitas pessoas morrem ou sofrem danos irreversíveis porque não receberam cuidados a tempo ou foram atendidas de forma incorreta. Para atender uma vítima de acidente, a primeira e mais importante providência é acionar as equipes de emergência, que são especialmente treinadas para esta finalidade. Ao fazer isso, já estaremos prestando auxílio à vítima. Porém, quando a situação estiver se agravando muito rapidamente, ou quando for impossível chamar por socorro especializado, devemos agir diretamente sobre a situação. Este vídeo foi especialmente produzido para ensinar as principais técnicas de primeiros socorros. Assista com atenção, comente e discuta esse assunto com seus familiares e amigos. Com o conhecimento destas técnicas, você poderá salvar vidas, inclusive a sua. Ao nos depararmos com um acidente, devemos pensar em 3 atitudes igualmente importantes. Localizar e proteger as vítimas e a si próprio. Afastar o perigo e evitar novos acidentes. Chamar por socorro especializado. Vamos falar um pouco sobre cada uma delas. Quantas são e onde estão as vítimas? Precisamos obter rapidamente uma visão global do acidente para avaliar a gravidade da situação. É fundamental sinalizar o local, ligando todas as luzes intermitentes, colocando o triângulo de segurança e até utilizando galhos e ramos se for necessário. É muito importante saber o que falar quando for pedir auxílio. Para facilitar o atendimento, informe sempre o local exato e o tipo de acidente. Faça uma breve descrição das vítimas, informando a idade aproximada e o sexo. Informe também se a vítima está consciente ou não e, principalmente, sobre a gravidade dos ferimentos. É fundamental tomarmos certas precauções para evitar o contato com o vírus da AIDS, hepatite e outras doenças que podem ser transmitidas pelo contato com fluidos orgânicos, principalmente o sangue e a saliva. Por isso, é indispensável o uso de luvas de borracha. Evite ferir-se durante o atendimento e não leve as mãos à boca e aos olhos sem antes lavar com água e sabão. Independente da gravidade da situação, o atendimento deve ser feito com calma, evitando o pânico. Tranquilizar as vítimas, transmitindo confiança e segurança, é importante porque traz alívio ao acidentado, criando um clima positivo e de cooperação. Devemos agir rapidamente, porém, dentro dos nossos limites, sempre que possível, contando com a ajuda de outras pessoas.
Uma boa dose de liderança e capacidade de improvisação tornam o atendimento mais rápido e eficaz. Os atendentes também precisam estar sempre atentos para a sua própria segurança. É um princípio básico que o atendente não se exponha ao perigo. Muitas vezes, as pessoas despreparadas acabam acidentando-se também. Enquanto você espera a chegada do socorro especializado, mantenha-se atento aos sinais vitais de todas as vítimas. Quando o socorro chegar, faça uma descrição da ocorrência e não esqueça de descrever os primeiros socorros que já foram aplicados. Nesse momento, você pode ficar tranquilo de ter cumprido sua obrigação de cidadão, por ter prestado a ajuda que estava ao seu alcance. Já vimos que o que se deve fazer ao se deparar com um acidente é providenciar o atendimento das equipes especiais de salvamento e resgate. Portanto, não movimentar as vítimas é recomendação básica. Deixe isso para os especialistas. Porém, se você tiver que atender diretamente as vítimas, é fundamental você conhecer as técnicas que mostraremos a seguir. Abordagem primária é o nome que se dá ao atendimento inicial, que tem por objetivo determinar, observar e manter os sinais vitais do ferido. Os passos que vamos conhecer a seguir são recomendados e aceitos internacionalmente e constituem um roteiro seguro no atendimento às vítimas de acidentes. A. Vias aéreas e controle cervical. B. Respiração. C. Batimentos cardíacos, hemorragia, estado de choque. D. Nível de consciência. E. Exposição e proteção da vítima. Todos os movimentos de cabeça e pescoço devem ser evitados, para não causar lesões na medula. Ao atender um ferido, após imobilizar a cabeça, a primeira providência é examinar a boca e nariz, para verificar se não existem restos de alimentos, dentaduras, sangue ou qualquer outro objeto que possa impedir a respiração. Sempre que houver, devem ser retirados com os dedos imediatamente. Devemos tentar ouvir, sentir ou perceber os movimentos característicos da respiração na vítima. Para verificar a pulsação, no caso de a vítima estar inconsciente, coloca-se 2 dedos na artéria carótida, que fica abaixo do queixo, na porção superior do pescoço, entre o músculo e a traqueia. Caso a vítima esteja consciente, verifica-se o pulso junto à artéria radial, que fica perto da base do polegar. Os batimentos cardíacos fornecem importantes informações sobre o estado da vítima. Nesse momento, verifica-se também se a vítima está perdendo sangue. É muito importante verificar o estado de consciência da vítima, porque os procedimentos de emergência que são aplicados a uma pessoa consciente são diferentes dos aplicados em alguém que está inconsciente. Para verificar o nível de consciência, tente se comunicar com a vítima. Se não houver resposta, veja se reage ao toque ou à dor.
A vítima que estiver inconsciente e respirando deverá ser colocada na posição lateral de segurança, para evitar que se afogue, sempre com a coluna cervical protegida. A posição lateral de segurança, sem o controle cervical, pode ser utilizada quando a vítima tiver sido encontrada consciente, sem apresentar dificuldades de movimentação. Tenha desde já em mente que vítima inconsciente pode ser sinal de fratura na coluna, traumatismo craniano ou estado de choque. Durante o processo de atendimento, geralmente os feridos perdem calor vital muito rápido, fato que poderá contribuir para o agravamento da situação. Devemos proteger e agasalhar a vítima com roupas e cobertores. Durante a avaliação primária, a vítima pode apresentar ausência de movimentos respiratórios ou batimentos cardíacos. Esta é a maior e mais perigosa emergência com a qual podemos nos deparar, pois a parada respiratória leva a vítima à morte em poucos minutos ou causa danos irreversíveis no cérebro por falta de oxigênio. A parada respiratória pode ocorrer nos casos de afogamento ou asfixia, envenenamento por gases, reações alérgicas a medicamentos, traumatismos físicos, choque, entre outras situações. A vítima que parou de respirar, obviamente não apresenta os movimentos característicos de respiração. A falta de oxigênio leva à inconsciência, deixando os lábios, língua e extremidades com aspecto azulado. Em qualquer caso de parada respiratória, devemos iniciar imediatamente os procedimentos de respiração artificial. Deite a vítima de costas sobre uma superfície lisa e firme. Desobstrua a passagem de ar, retirando próteses e restos de alimentos. Eleve suavemente o queixo da vítima. Tampe as narinas com o polegar e o indicador e abra a boca completamente. Respire fundo, acople a sua boca sem deixar nenhuma abertura e assopre com força 2 vezes até encher os pulmões. Afaste-se, respire fundo novamente e repita a operação de 12 a 18 vezes por minuto, até os movimentos naturais de respiração voltarem. Observe que quando você sopra ar, o peito e o abdômen inflam, como movimento característico. Quando o atendente se afasta, ocorre o esvaziamento espontâneo dos pulmões da vítima. Esse movimento também deve ser observado. A técnica de respiração artificial que acabamos de ver recebe o nome de respiração boca a boca. Existe um equipamento portátil muito útil para evitar contaminações, que é a máscara de respiração artificial. Quando esse equipamento é utilizado, a técnica recebe o nome de boca-máscara. Nos casos de fratura de mandíbula, bem como em crianças pequenas, a técnica utilizada é a boca-nariz. Na parada cardiorrespiratória, a vítima apresenta, além da parada respiratória, a ausência dos batimentos cardíacos. Nesse caso, a vítima deverá receber a massagem cardíaca junto com a respiração artificial. A massagem cardíaca é feita apoiando-se as 2 mãos, com os dedos entrelaçados, no centro do peito da vítima, 2 dedos acima da extremidade do externo. Com os braços estendidos, faça movimentos fortes e ritmados, utilizando o peso do seu corpo. Isso irá comprimir o músculo cardíaco. Estabeleça um ritmo de 60 a 80 compressões
firmes e regulares por minuto. Lembre-se que a massagem cardíaca jamais deve ser feita em uma pessoa que não esteja em processo de parada cardíaca. Em crianças pequenas, a massagem cardíaca deverá ser aplicada com apenas uma mão. Em bebês, usa-se 2 dedos, fazendo-se 2 compressões por segundo. A coordenação da respiração artificial com a massagem cardíaca chama-se reanimação cardiopulmonar. Estes procedimentos têm por objetivo reanimar a vítima, recuperando a respiração e os batimentos cardíacos. Inicialmente, faça 2 ventilações lentas e cheias. Em seguida, 15 compressões cardíacas, na frequência de 1 compressão por segundo. Depois, faça 2 ventilações, seguidas de mais 15 compressões cardíacas. Repita todo o processo por 4 ciclos completos. A parada para a reavaliação dos sinais vitais deverá ter no máximo 5 segundos. Se a respiração e o batimento cardíaco não voltarem, iniciar novamente o processo repetindo por mais 4 ciclos. Se houver 2 pessoas prestando socorro à vítima, uma deverá dedicar-se à respiração artificial, enquanto a outra fará a massagem cardíaca. Inicialmente, faça 2 ventilações lentas e cheias. Em seguida, 15 compressões cardíacas, na frequência de 1 compressão por segundo. Depois, faça 2 ventilações, seguidas de mais 15 compressões cardíacas. Repetir essa técnica é cansativo. Por isso, é importante que os atendentes alternem a função. Este procedimento deverá ser mantido até que a vítima reaja, mesmo enquanto estiver sendo transportada para o pronto-socorro ou hospital. O estado de choque é uma reação violenta do organismo a determinadas circunstâncias ou situações, que provoca uma falha no sistema circulatório. O choque anafilático, por exemplo, é uma violenta reação alérgica, causada por medicamentos, produtos químicos, picadas de insetos, entre outros. O choque cardíaco pode ser causado por uma falha no bombeamento de sangue pelo coração, devido principalmente ao infarto do miocárdio. Mas o estado de choque mais comum em acidentes é o choque hipovolêmico, causado por excessiva perda de sangue ou líquidos. Para atender uma vítima que está em estado de choque, faça uma breve inspeção para avaliar a situação e controlar a causa do choque, que poderá ser uma hemorragia, uma fratura ou queimadura, por exemplo. Não esqueça de manter as vias respiratórias desobstruídas. Verifique a respiração, batimentos cardíacos e o nível de consciência. Quando a vítima estiver consciente e respirando bem, deite-a com a cabeça mais baixa que o tronco e pernas. Afrouxe as vestes para facilitar a circulação sanguínea e mantenha a vítima agasalhada e protegida. Excesso de esforço físico e mental, cansaço, fome, variações de temperatura e traumatismos podem levar a vítima a perder os sentidos, ou seja, a desmaiar.
Antes de desmaiar, a vítima poderá apresentar visão embaralhada ou nublada, além de suores frios e pulso fraco. Para evitar o desmaio, sente a vítima com o corpo curvado para a frente, cabeça entre as pernas, respirando profundamente. Deixe assim por alguns minutos, mesmo depois de passarem os sintomas. Quando a vítima desmaiar, afrouxe as roupas e eleve as pernas em nível pouco superior à cabeça. Fique atento aos sinais vitais, pois desmaios longos podem levar ao estado de choque. Se a causa do desmaio não estiver clara, se voltar a acontecer, ou se a vítima ficar inconsciente por mais de 2 minutos, agasalhe-a e providencie assistência especializada. Quando a consciência voltar, tranquilize a vítima. Em certas doenças, como a epilepsia e também em alguns casos de contusões na cabeça, a vítima pode entrar em convulsão. Quando isso ocorre, as funções cerebrais se alteram e, geralmente, há perda de consciência e contrações musculares involuntárias no corpo e na face. A respiração torna-se forte, ruidosa e irregular, podendo apresentar lábios azulados e salivação abundante. Proteja a vítima, evitando que ela se machuque. Afaste móveis e outros objetos e não tente impedir os movimentos convulsivos. É importante saber que não existe perigo da vítima engolir ou sufocar-se com a própria língua. Por isso, não mexa dentro da sua boca, nem dê nada para beber. Apenas afrouxe suas roupas e deixe-a confortável. Passada a convulsão, conforte a vítima. Coloque-a na posição lateral de segurança e deixe-a dormir. Hemorragia é a perda de sangue devido ao rompimento de veias, artérias ou capilares dos tecidos. O estancamento de uma hemorragia deve ser feito imediatamente, pois a perda de sangue abundante e não controlada poderá causar a morte dentro de 3 a 5 minutos. As hemorragias externas são visíveis e o sangue verte para fora do corpo. Quando as veias são atingidas, o sangue é vermelho escuro e escorre de forma contínua. Já quando uma artéria é atingida, o perigo é maior, porque geralmente o volume de sangue perdido é maior. Nesse caso, o sangue é vermelho vivo e sai em jatos rápidos e fortes. Para controlar uma hemorragia, aplique um curativo de gaze ou pano limpo e pressione firmemente no local do ferimento. Se necessitar colocar novas ataduras ou panos, não retire as anteriores, para aproveitar a coagulação do sangue. Amarre um pano ou atadura por cima do curativo, sem apertar demais, para não prejudicar a circulação. Mantenha a vítima calma, deitada e com o membro atingido um pouco elevado, evitando movimentá-la. Se continuar sangrando, comprima a artéria mais próxima. Ao comprimir, estaremos interrompendo o fluxo de sangue antes do ferimento. Não devemos tentar retirar corpos estranhos dos ferimentos, para não aumentar a hemorragia. Lembre-se de que a perda excessiva de sangue e fluidos pode levar ao estado de choque.
As hemorragias internas ocorrem nos órgãos internos devido a traumatismos diretos, sem ferimentos abertos, de modo que o sangue extravasa nas cavidades internas do corpo. Os sinais externos que a vítima apresenta nesses casos são semelhantes ao estado de choque: pulso fraco e acelerado, pele fria e pálida, mucosas dos olhos e da boca azuladas, mãos e dedos arroxeados pela diminuição da irrigação sanguínea, sede, tontura e até mesmo inconsciência. Para socorrer uma vítima nessa situação, deite-a e eleve suas pernas acima do restante do corpo. A hemorragia interna é bastante grave e pode levar rapidamente à inconsciência, ao estado de choque ou à morte. Por isso, é importante o monitoramento constante dos sinais vitais para evitar uma parada cardiorrespiratória. Mantenha a vítima agasalhada para evitar a hipotermia e providencie socorro imediatamente. As hemorragias tendem a ser mais graves em idosos, crianças, mulheres e pessoas debilitadas. Nos casos de hemorragia nasal, sente a vítima em local fresco, afrouxe sua roupa e peça para ela respirar pela boca. Comprima a narina com os dedos por 5 a 10 minutos e coloque compressa fria ou gelada no nariz, na testa ou na nuca. Se a hemorragia não cessar, encaminhe a vítima imediatamente ao médico. É bom saber que, em casos mais graves, o sangramento de nariz pode ser sinal de traumatismo craniano. Fratura é o nome que se dá à quebra ou ruptura de qualquer osso do corpo. Deve-se desconfiar de que há fratura sempre que o membro estiver em posição anormal, com aspecto alterado, ou quando houver dificuldade ou impossibilidade de movimento, com dor e inchaço. Em uma fratura fechada, as pontas do osso fraturado não perfuram a pele. O procedimento mais importante é fazer a imobilização, que sempre deve ser feita antes de movimentar a vítima, de forma a impedir que as partes se movimentem, evitando maiores danos. O ideal é deixar o membro acidentado em posição próxima ao natural. A imobilização deverá ser feita com o auxílio de talas, que serão amarradas com ataduras ou tiras de pano não muito apertadas, em 4 pontos principais: abaixo da articulação, abaixo da fratura, acima da articulação e acima da fratura. O braço com suspeita de fratura deverá ser imobilizado, preferencialmente junto ao corpo. Essa imobilização mostra a grande utilidade de uma bandagem adequada. Na fratura aberta ou exposta, o osso fraturado perfura a pele. Nesse caso, antes da imobilização, é preciso tratar o ferimento. Para isso, controle a hemorragia e faça um curativo protetor com gaze, bandagem ou pano limpo. Em seguida, imobilize a parte fraturada aplicando talas. Movimente o membro fraturado o mínimo possível e providencie socorro especializado. Um bom recurso para imobilizar uma perna fraturada é amarrá-la na outra.
Muitas vezes a vítima não apresenta fratura, mas possui entorse ou luxação, que são torceduras ou deslocamentos das articulações. Os sintomas são semelhantes aos de uma fratura interna, e os procedimentos também são os mesmos. Portanto, lembre-se, sempre que estiver em dúvida, trate como se fosse uma fratura. Um dos pontos mais importantes no atendimento de emergência é o cuidado com a coluna vertebral. Agora você vai saber por quê. A coluna é formada por vértebras, que são esses pequenos ossos separados entre si por pequenos discos. Por dentro de todo esse conjunto existe um canal por onde passa a medula. A medula é um feixe de nervos que faz a ligação do cérebro com o restante do corpo. As vértebras protegem a medula, que é extremamente frágil. A fratura da coluna vertebral é a quebra de uma ou mais vértebras, e o grande perigo está em danificar a medula. Se ela for atingida, a passagem de impulsos nervosos ficará comprometida, e a vítima poderá perder os movimentos daquele ponto para baixo. Preste muita atenção, porque este é um dos principais assuntos desse curso. As estatísticas mostram que é nessa situação que muitas vítimas de acidentes acabam morrendo ou ficando paraplégicas. É muito importante entender que, embora a vértebra esteja fraturada, a medula poderá estar intacta. O grande objetivo no atendimento consiste em evitar que a parte fraturada venha a danificar a medula. Devemos suspeitar de fratura na coluna sempre que a vítima apresentar dores nas costas ou no pescoço, formigamento e dormência nos braços e pernas, quando não conseguir se sentar ou mexer alguma parte do corpo, sempre que a vítima estiver inconsciente, sempre que o trauma tenha sido ocasionado por alto impacto, como por exemplo, queda de altura ou acidentes em velocidade, ou quando houverem múltiplos ferimentos. Nesses casos, mantenha a vítima agasalhada e imóvel, e não mexa nem deixe ninguém tocar na vítima, até a chegada do socorro especializado. Observe a respiração. Esse tipo de lesão pode provocar parada respiratória, que exigirá os procedimentos de reanimação cardiopulmonar. Quando houver lesão no pescoço ou suspeita de pescoço fraturado, devemos imobilizar a cabeça, com a imediata e correta aplicação do colar cervical. Transportar pessoas com suspeita de fratura da coluna é muito arriscado. É preferível esperar o socorro especializado chegar sem mexer na vítima. Quando houver necessidade, é possível improvisar um colar cervical, esticando uma bandagem triangular para revestir uma tala de papelão. Outro meio é utilizar um cobertor enrolado formando uma proteção em torno da cabeça, conhecida por Joana d'Arc. Mantenha a vítima esticada, deitada de barriga para cima. Sempre desconfie de fratura da coluna. É o melhor meio de salvar vidas e evitar agravamentos desnecessários. A fratura de crânio é sempre um ferimento grave, pois existe a possibilidade de uma lesão do cérebro. O maior problema desse tipo de fratura é que nem sempre ela apresenta sinais visíveis. A vítima com suspeita de fratura de crânio pode apresentar lesões na cabeça, perda de sangue pelo nariz,
pela boca ou pelos ouvidos. Tonturas progressivas e possibilidade de perda de consciência. Dores de cabeça. Enjoos e vômitos, além de alterações no tamanho das pupilas. Sempre que houver a menor suspeita de fratura de crânio, providencie imediatamente atendimento especializado. Mantenha-o acidentado com a cabeça levemente elevada e afrouxe suas roupas. Se houver sangramento no couro cabeludo, cubra-o com uma gaze, sem pressionar. Enfaixe a cabeça com cuidado para não comprimir áreas moles ou deprimidas. A vítima com fratura de crânio deve ser observada com frequência, pois seu quadro pode se alterar rapidamente. Por isso, fique atento aos sinais vitais. Quando uma vítima apresentar ferimentos no abdômen, a primeira coisa a fazer é cobrir o ferimento com uma compressa ou pano limpo, mantendo firme no lugar. Algumas vezes, os órgãos internos podem ficar expostos. Nesses casos, não tente recolocá-los, nem toque diretamente neles. É importante manter uma compressa umedecida em água limpa ou soro fisiológico. Não retire corpos estranhos dos cortes ou perfurações, pois isso poderá iniciar ou agravar uma hemorragia. Outro local de grande risco é o tórax, pois alguns ferimentos perfurantes podem atingir os pulmões. Caso o ferimento tenha comunicação com o pulmão e esteja borbulhando, deve-se aplicar um curativo do tipo 3 pontos. Se houver ferimento exposto, proteja-o com gaze ou pano limpo, sem pressionar demais. Sempre que a vítima de acidente se queixar de dores ao tentar se movimentar ou respirar, devemos suspeitar de fratura nas costelas. Nesses casos, mantenha as vias respiratórias desobstruídas, evitando que a vítima se movimente. Apesar dos olhos serem muito sensíveis, sempre há chance de recuperação, mesmo de ferimentos muito graves, desde que tratados a tempo. Portanto, a vítima com um ferimento no olho deverá ser encaminhada para um especialista imediatamente. Quando houver cacos ou objetos cravados no olho, somente deverão ser retirados por um especialista. Não permita que a pessoa esfregue os olhos. Para isso, faça uma proteção circular, que evite o contato da bandagem com o ferimento. Ao cobrir também o outro olho, estaremos diminuindo os movimentos naturais dos olhos. Nos casos de contato dos olhos com produtos químicos, lave com água abundante e encaminhe para um especialista. Queimaduras são ferimentos produzidos principalmente na pele e que podem ser causados por fogo, radiação, vapores, líquidos e sólidos quentes, ácidos, soda e, em alguns casos, até pelo frio. As queimaduras podem ser classificadas em: primeiro grau. Ocorre uma vermelhidão na pele, mas não há formação de bolhas. Segundo grau.
Nesse caso, além da vermelhidão, surgem bolhas na pele. A queimadura do 3º grau destrói a pele, atinge os músculos, em alguns casos, outros órgãos e estruturas. A gravidade da queimadura está mais em função da extensão do ferimento do que de sua profundidade. A primeira providência é cobrir os ferimentos com gaze ou panos limpos e molhá-los com bastante soro fisiológico ou água limpa. Manter o ferimento molhado tem o objetivo de resfriar e proteger a pele. As roupas que estiverem grudadas na pele não devem ser removidas. Deixe essa operação para o atendimento especializado. As bolhas são uma proteção natural do organismo, portanto, não devem ser estouradas. Quando a lesão da queimadura estiver exposta, evite qualquer contato. Verifique a respiração, o batimento cardíaco e o nível de consciência, agindo conforme cada caso. Lembre-se que uma queimadura pode levar ao estado de choque. Proteja os ferimentos e encaminhe a vítima para o socorro especializado. Atenção! Passar óleos, pomadas ou loções é contraindicado, porque na maioria das vezes esses produtos só complicam a situação do ferimento. Ainda pior são as soluções caseiras, como clara de ovo, café ou pasta de dente. Em qualquer tipo de envenenamento, os primeiros socorros têm como função evitar que o veneno seja absorvido pelo organismo. Quando o envenenamento for por inalação, ou seja, pela respiração, remova a vítima para um local ventilado, cuidando para não inalar o produto. Fique atento aos sinais vitais. Não dê nada para beber e não provoque vômito. Sempre que possível, agasalhe a vítima e encaminhe imediatamente para o hospital, levando junto as informações sobre a causa do envenenamento. O envenenamento por ingestão, ou seja, quando o veneno tiver sido tomado ou comido, é um tipo de acidente doméstico comum, que ocorre, por exemplo, quando uma criança come ou toma acidentalmente medicamentos ou produtos de limpeza. Nesses casos, a primeira atitude a tomar é identificar o veneno, pois os procedimentos variam de acordo com o produto que causou o envenenamento. Por isso, verifique o rótulo ou a bula do produto e siga as orientações do fabricante. Se a vítima estiver consciente e alerta, dê 2 ou 3 copos de água para diluir o veneno. Como regra geral, não devemos provocar o vômito quando o veneno for ácido, soda ou derivados de petróleo, por exemplo, gasolina, querosene, esmalte, solvente e diesel. Em todos os outros casos, devemos provocar vômito. Para isso, dê bastante água morna, de preferência salgada. Repita a operação para limpar o estômago. E depois, dê um pouco de leite ou clara de ovo. Nos casos mais graves, como inseticidas, veneno de rato ou defensivos agrícolas, as informações de emergência também são encontradas nos rótulos,
mas geralmente exigem antídotos específicos que só os hospitais têm. Procure manter fixada em local visível uma relação dos procedimentos de emergência para envenenamentos. Algumas cidades têm um serviço de informações toxicológicas que atende ininterruptamente. Esse serviço também informa sobre picadas de cobras, aranhas e outros animais peçonhentos. Algumas vezes, a vítima de algum acidente poderá ter um membro ou parte dele arrancado do seu corpo. É o que chamamos de amputação. A maior gravidade desse tipo de ferimento é a hemorragia provocada. Quanto maior o membro amputado e mais próximo do tronco for o corte, mais grave é o ferimento. Os cuidados de emergência nesses casos visam controlar a hemorragia, guardar e proteger a parte amputada para posterior reimplante. Portanto, trate o ferimento como hemorragia externa. A parte amputada deverá ser guardada sem limpar nem lavar. Coloque a parte amputada em saco plástico ou envolva em uma bandagem, lenço ou pano limpo. Resfriar é indicado, mas jamais congele ou coloque em contato direto com o gelo. Evite contaminar a parte exposta mais do que já está. Leve a parte amputada junto com a vítima para o hospital o quanto antes. Quanto mais rápido isso acontecer, maiores serão as probabilidades de sucesso no reimplante. Afogamento é um tipo de acidente bastante frequente. É comum também os casos de pessoas que morrem ao tentar ajudar uma vítima de afogamento, pois, sem ter a preparação necessária, acabam afogando-se também. Para retirar da água rapidamente uma pessoa que está se afogando, devemos jogar algum objeto que flutue, no qual ela possa se agarrar para depois poder puxá-la. O resgate a nado só deverá ser praticado por pessoas treinadas nesse tipo de salvamento. Se você não for treinado, marque o local do acidente e procure por socorro. Os procedimentos para atender um afogado têm por finalidade recuperar imediatamente a sua respiração. Quanto mais tempo essa operação levar, maiores serão os danos causados pela falta de oxigenação no cérebro. Quando houver uma parada cardiorrespiratória, inicie imediatamente os procedimentos de reanimação cardiopulmonar, sem perder tempo tentando retirar a água dos pulmões. A própria vítima conseguirá eliminar depois de reanimada. Em seguida, coloque a vítima na posição lateral de segurança. Convém observar o local do acidente, pois a vítima pode ter sofrido outro tipo de traumatismo antes do afogamento. Se ela estiver inconsciente, suspeite de fratura da coluna. Em alguns capítulos desse vídeo, falamos sobre a movimentação de uma vítima. Como esse assunto é de grande importância, vamos revê-lo mais detalhadamente. Como regra geral, não devemos movimentar ou mexer uma vítima de acidente e nem permitir que ela se movimente, até que chegue o socorro especializado.
Porém, em alguns casos, é preciso agir antes da chegada do socorro, quando a situação estiver se agravando muito rapidamente, ou quando houver a certeza que o socorro especializado não virá a tempo. Nesses casos, é preciso obedecer às técnicas que veremos a seguir para não piorar a situação. Se a vítima tiver que ser arrastada por alguns metros para afastá-la de um perigo iminente, devemos fazer isso sempre no sentido do comprimento, jamais com o corpo torto ou de lado. Puxe a vítima pelas pernas, sem levantá-las muito, ou pelos braços, sempre deixando a cabeça firme. Para transportar a vítima em 2 pessoas, quando não for possível providenciar uma maca, utilize uma destas 2 técnicas. As movimentações em distâncias maiores requerem uma maca ou padiola. Esta pode ser improvisada com uma tábua larga, uma porta ou o assento traseiro de um carro. Para colocar e retirar da maca de maneira segura, o ideal é que esta operação seja realizada por 3 pessoas, sempre cuidando de uma possível lesão de coluna. Os movimentos deverão ser controlados e simultâneos, de forma que todas as partes do corpo da vítima fiquem sustentadas. Quando for impossível improvisar uma maca, o transporte deverá ser feito com a ajuda de no mínimo 3 pessoas, sendo que o ideal é realizar esta operação com 5 pessoas, tomando todos os cuidados para que a coluna vertebral fique inteiramente apoiada. Para retirar uma vítima de dentro do veículo, é preciso muito cuidado com a coluna vertebral. Para isso, use esta técnica, na qual a força para puxar a vítima é aplicada de maneira correta. Os ferimentos leves geralmente são consequências de pequenos acidentes, também conhecidos como traumatismos superficiais. Os procedimentos, nesses casos, visam principalmente evitar uma contaminação do ferimento e amenizar o desconforto causado pela dor. Os ferimentos abertos são traumatismos onde ocorre o rompimento da pele. Dependendo do objeto ou da superfície que causou o ferimento, ele pode ser chamado de perfuração, corte ou esfoladura. Se houver uma hemorragia no local, o primeiro passo é estancar o sangramento utilizando o procedimento padrão, que é colocar uma compressa sobre o ferimento e comprimir, não esquecendo de elevar o membro ferido. Em ferimentos pequenos, pode-se pressionar diretamente com o dedo. O método para tratar ferimentos abertos consiste de 3 passos básicos: preparar, tratar
e proteger. Em primeiro lugar, lave bem com água e sabão neutro ou com soro fisiológico. Este primeiro passo tem por finalidade retirar corpos estranhos e eliminar a sujeira. Seque com uma compressa extra absorvente que não solte fiapos. Em seguida, trate o local para evitar que o ferimento venha a infeccionar. Esse tratamento é feito com a aplicação de um spray antisséptico que não contenha mercúrio. Finalmente, proteja o local com uma compressa não aderente, que não gruda no machucado. Proteger o local tem a finalidade de evitar o contato direto e a contaminação. Ao cobrir o ferimento, cria-se um ambiente de umidade controlada, que acelera o processo de cicatrização. Além disso, se a crosta for removida por qualquer motivo, a cicatrização reinicia do ponto zero. Para proteger ferimentos pequenos, aplique um curativo Band-Aid. Para ferimentos maiores, é importante utilizar uma atadura que se adapte mais facilmente às partes do corpo. Essa atadura poderá ser fixada com esparadrapo impermeável ou microporoso. Um tipo comum de ferimento leve é a contusão, que tem como principal característica o hematoma ou equimose. Geralmente ela é causada por uma pancada, mas que não chega a romper a pele. Nas primeiras 24 horas após uma contusão, a primeira providência é esfriar o local, preferencialmente com uma bolsa de gelo, para evitar a formação de um hematoma. Após esse prazo, deve-se aquecer o local com compressas mornas ou quentes para reativar a circulação. Tenha sempre na sua farmacinha o mini kit First Aid Johnson & Johnson. O mini kit contém uma compressa extra absorvente, uma compressa não aderente, um Band-Aid com 10 unidades, um esparadrapo impermeável. Tenha sempre à mão o spray antisséptico Johnson & Johnson, que não contém mercúrio. Os materiais utilizados nesse vídeo devem sempre ser mantidos à mão para qualquer emergência, tanto em casa, no ambiente de trabalho ou no porta-luvas do veículo. Os principais produtos: luvas, para evitar tocar as feridas diretamente com as mãos. 5 bandagens de algodão tipo triangular. Uma tesoura de ponta redonda de boa qualidade. 5 talas de papelão. Uma máscara de respiração cardiopulmonar. Independente desses materiais serem obrigatórios ou não, lembre-se que eles podem salvar vidas. Este vídeo possibilita que pessoas leigas em medicina, como eu e você, possam ter acesso a técnicas práticas, objetivas, corretas e seguras, para serem usadas na eventual necessidade de prestar os primeiros socorros a vítimas de acidentes. Assista esta fita outras vezes, com amigos e familiares. Esteja sempre pronto para uma situação de emergência. Mas lembre-se, seu primeiro e grande objetivo,
ao se deparar com um acidente, deve ser o de chamar o socorro especializado. Você só deve agir diretamente sobre as vítimas quando a situação estiver se agravando muito rapidamente ou quando for impossível chamar por socorro especializado.